Louvado seja Deus, lição de número 7. Os irmãos têm a apostila. Vamos ler então o texto áureo desta noite, que está escrito lá em Mateus 24 e o versículo 21. Diz assim o texto: porque neste tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido e nem haverá jamais. Louvado seja Deus. Então, hoje, irmão, nós vamos começar com os estudos sobre assuntos específicos da escatologia. Até agora nós abordamos assuntos mais amplos que falaram num sentido geral. A partir da lição de número 7 agora em diante, nós vamos estar nos apegando a assuntos mais específicos, ou seja, assuntos referentes à grande tribulação, arrebatamento da igreja, juízo de Deus, o período milenial e a escatologia individual, que ela vai falar a respeito da imortalidade da alma, o que acontece conosco quando nós morremos, como que vai se dar a ressurreição dos mortos. Muita gente não entende isso, muita gente não tem conhecimento, que Deus vai ressuscitar este corpo, que nós estamos aqui, e vai transformar ele em um corpo incorruptível, mas é um corpo físico, tem osso, tem sangue. Tem pessoas que acham que nós vamos virar fantasminha, e não é dessa forma. Então nós agora vamos abordar estes temas de forma mais específica e mais profunda. Louvado seja Deus. E vai ser bom para os irmãos, a gente tirar todas as dúvidas. Quando a gente faz uma pegada mais geral, além de ser muito assunto, é difícil às vezes entender os pormenores. Mas quando a gente pega os assuntos específicos, então fica mais fácil de compreender. Como o assunto que nós vamos estudar hoje, que é o assunto que, se você procurar na internet, se você muitas vezes procurar em livro, é um assunto pouco abordado, que é o período da grande tribulação. O que vai acontecer neste período especificadamente? A gente sabe que esse período é um período curto da história, não é um período muito longo. E alguns eventos que vão acontecer neste período que marcam então a vinda e manifestação do nosso Senhor Jesus Cristo, que vai vir julgar a terra e todas as nações. A nossa verdade prática na lição diz assim: devemos estar preparados para o tempo da grande tribulação, pois o período da grande tribulação marca a proximidade do noivo, e como as 5 virgens prudentes, temos que ter azeite em reserva para passar por este tempo terrível, pois não haverá mais tempo para comprá-lo. Então, o tempo da grande tribulação é o que marca, é quando o cristão consciente, quando o cristão sóbrio, conhecedor da Escritura, olhar para os tempos e dizer: este é o tempo da volta de Jesus. A grande tribulação é um marco na volta de Jesus. Então, quando a grande tribulação vir e nós estivermos preparados para subir com o nosso Senhor, nós só precisamos aguentar esse período. Esse período não vai ser de muito tempo, vai ser mais ou menos aí 3, 4 anos. A Bíblia não dá um período específico da grande tribulação. Há algumas interpretações que dizem que este período se dará em 7 anos. Eu não creio dessa forma. Por quê? Porque a Bíblia não dá uma especificamente que será 7 anos. Alguns tirando um texto isolado ali do livro de Daniel, dizem: não, a grande tribulação vai ser 7 anos. Não, eu não creio dessa forma. E pelo menos eu não vejo isso em todo o Novo Testamento, até no livro de Apocalipse, João dizer: vai ser 7 anos. Não tem como afirmar categoricamente que o período da grande tribulação vai ser 7 anos.
a gente sabe que o período da grande tribulação vai ser um período abreviado. Por que abreviado? Por causa dos santos, por causa dos eleitos, aqueles que serão neste período atormentados e perseguidos por aqueles que odeiam a Deus e odeiam, né, tudo que se chama Deus e tudo que é prestado culto a Deus. Então, por ódio, porque até a Apocalipse fala que neste período nós, que entraremos neste período da grande tribulação, nós vamos ser selados por Deus. A fim de sermos protegidos do quê? Da ira de Deus. Mas não que nós seremos protegidos da ira do mundo. Então, a comunhão, o relacionamento que nós temos com Deus até este momento vai contar muito. Porque é um período, se você prestar atenção, e muita gente lê e não presta atenção na parábola das 10 virgens, quando o arauto lá, aquele que está vindo à frente, diz assim, ai, vem o noivo. É um aviso, não é que o noivo já chegou. É um aviso para que elas, já estejam prontas para entrar. Então é este período da grande tribulação que não vai dar mais tempo de comprar azeite, quer dizer, não vai mais dar tempo de buscar uma espiritualidade, uma vida religiosa, um relacionamento com Deus. Porque é um tempo curto. Pelo contrário, esse aí vai ser um tempo que é chamado de o tempo de apostasia. Porque as pessoas não vão aceitar a fé, as pessoas vão abandonar a fé. Vamos ler ali em 2 Tessalonicenses capítulo 2 e vamos tirar a prova real de tudo que nós estamos falando aqui, que está escrito na Escritura Sagrada. Ali na nossa apostila tem ali 2 Tessalonicenses 2, a partir do versículo 1, que diz assim: Irmãos, no que diz respeito à vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, isso já subentende-se que é o arrebatamento, a nossa reunião com Ele, nós, quer dizer, Paulo, nós vos exortamos a que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, olha só, espírito, quer por palavra, quer por epístola, carta, como se procedesse de nós, supondo tenha chegado o dia do Senhor. Ninguém de modo nenhum vos engane. Olha só, como Paulo dá importância. Porque isto não acontecerá sem que, primeiro que, venha a apostasia e, continuação, e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto. Então Satanás vai se levantar no último dia contra qualquer objeto de culto, porque a adoração vai ser voltada somente para ele. Então qualquer tipo de culto, sendo a Deus, vai ser desfeito no tempo do período da grande tribulação, a ponto de assentar-se no santuário de Deus. Esse santuário, alguns acreditam que Israel fará um novo templo em Jerusalém e que o anticristo vai sentar nesse trono. Algumas interpretações falam isso. É meio nublado, e fazer uma afirmativa dessa, então a gente procura supor, porque aquele que vem dizendo escatologia fala todos os pontos precisamente, tem que desconfiar. Por quê? Porque como são acontecimentos futuros e ainda não aconteceu, não tem como nós saber exatamente ao certo quando se dará esses eventos. Porque a preocupação da Bíblia é que nós estejamos apercebidos.
mas a gente vai saber corretamente quando for esses eventos, quando acontecer. Quando acontecer, o crente que está na palavra de Deus, que tem a unção de Deus, ele vai olhar com discernimento do Espírito Santo, está se cumprindo. Como no tempo de Jesus, em que Jesus, lá João, quando viu Jesus, já discerniu, não, eis o Cordeiro de Deus. Como é que João sabia? O Espírito Santo já deu no coração de João que aquilo lá era um cumprimento. E muitos, depois que Jesus abriu o entendimento, compreenderam. Nesse período nós também vamos ser abertos o nosso entendimento para compreender as coisas de Deus. Ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Não vos recordais de que ainda convosco eu costumava dizer-vos estas coisas, e agora sabeis o que o detém. Isso provavelmente é um tempo que Paulo passou então com os irmãos em Tessalônica, e ele falou sobre esses assuntos, e aqui na carta ele não deixa muito claro, porque ele já pressupõe que os irmãos já sabiam desse assunto. Então aqui, no versículo 6, ele vai dizer assim, e agora sabeis o que o detém. O problema é que nós não sabemos o que o detém. Eles sabiam, nós não sabemos. Para que ele seja revelado somente na ocasião própria. Com efeito, o ministério da iniquidade já opera, e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Não sabemos se é uma pessoa, alguns em uma posição falam que é o Espírito Santo, que é a igreja. Eu não vejo dessa forma, por quê? Porque primeiro que a igreja já foi colocada no primeiro versículo dizendo a nossa reunião com ele. Então a igreja vai estar no período da grande tribulação, então não pode ser igreja, não tem como ser igreja, pelo próprio texto. O Espírito Santo pode ser, porque o Espírito Santo está aqui hoje na terra testemunhando de Cristo. E uma conclusão mais eficaz que nós temos, aquele que o detém é o próprio Deus. A gente aprende lá no livro de Jó que Satanás ele não tem uma ação se Deus não permitir. Então, quando Deus permite que Satanás tenha ação, Satanás pode agir. Então, esse que o detém aqui, a gente subentende-se, até pelos textos lá em Jó, que é o próprio Deus, que tem, então, detido a operação do anticristo. Mas vai ter um momento que Deus vai dizer assim, não, vai e age. Aí ele vai ter toda a autoridade para agir na terra. Então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da boca e o destruirá pela manifestação da sua vinda. Então é na vinda do Senhor Jesus, na parúzia do Senhor Jesus, que Satanás será, ou seja, o anticristo, o homem do pecado, será destruído. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás. Quer dizer que ele vai ter o poder que o próprio Satanás, o próprio diabo, vai conceder para esse homem. Com todo o poder e sinais e prodígios da mentira. Olha só. E com todo engano de injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. É por este motivo, pois, que Deus lhes manda a operação do erro, para darem crédito à mentira, a fim de serem julgados todos quantos não deram crédito à verdade, ou seja, aqueles que não creram. Lá em João diz, que todo aquele que crê, todo aquele que crer e ser batizado será salvo. Aquele que não crê, será condenado. Aí João vai citar um outro texto dizendo
né, que aquele que não crê já está condenado, por não crer no Filho de Deus, que é a verdade. Antes, pelo contrário, deleitaram-se na injustiça. Louvado seja Deus. Nossa introdução. Então, essa expressão, grande tribulação, que a gente vê em 3 textos da Bíblia, é uma expressão que é usada para falar daquela intensificação das dores. Quando todos esses eventos que hoje acontecem no mundo, o período da grande tribulação não vai ter acontecimentos que serão novidades para o mundo. Não, são coisas naturais que hoje já têm acontecido. Guerras, rumores de guerra, filho contra o pai, nação contra nação. Todos esses eventos no período da grande tribulação são esses eventos acontecendo todos ao mesmo tempo e de forma totalmente intensificada na Terra. São todos os eventos que hoje os crentes, os cristãos temem, né? E que naquele tempo eles vão vir todos à tona. Provavelmente vai ser aprovado leis que criminalizam o cristianismo, vai ser aprovado lei contra a instituição do casamento, como já querem aprovar aí, né? Então o anticristo vai aprovar todas essas leis, né? A lei, né, que dá, né, livre acesso à sexualidade, ao homossexualismo, à pedofilia, tudo isso naquela época. Vocês imaginam então um governo que vai aprovar todas essas leis, vai sancionar como se fosse algo normal. Se eu falasse isso aqui alguns anos atrás, talvez seria até suspeito, mas hoje a gente já vê uma naturalidade em aceitação dessas coisas. O homossexualismo, ele é aplaudido, né? A perversão sexual, o próprio Brasil quer aprovar a pedofilia como se fosse algo natural, algo normal. Então a gente vê que tudo ruma para esse período, ele vai se intensificando até chegar no período da grande tribulação. E como que a gente pode, como cristão, identificar o início do período da grande tribulação? São 2 acontecimentos que irão acontecer, são 2 eventos na história que irão acontecer, que demarcam o início do período da grande tribulação, que é o tempo da apostasia, né, em que muitos vão abandonar a fé, e o governo do anticristo, que vai surgir na terra. Então, não pense que você já vai identificar de cara, que vai aparecer uma notícia na TV, né, o anticristo, né, vai reinar, e vai aparecer já a notícia na TV. Não é assim, né? Então não vai aparecer, né? Talvez já esteja até entre nós, talvez já tenha até notícia dele na televisão, mas nós não sabemos quem é. A única forma de nós estar identificando ele é pelas suas ações e no momento que realmente ele se manifestar, né, com o poder dele. Neste momento, a igreja terá que passar suportando, pela graça e força de Deus, toda a pressão desse tempo. Somente depois desse grande e terrível período é que Cristo virá. No período da grande tribulação, a ira de Deus será lançada sobre os infiéis. A ira de Deus coincidirá em parte com a tribulação, mas visa somente aos ímpios. Os santos de Deus serão poupados dela, ou seja, da ira. Porém, nesse período, o anticristo se levantará contra a igreja, contra o culto e contra toda expressão de fidelidade a Deus. Este será o ponto mais intenso da grande tribulação para os infiéis. Então, para os irmãos entenderem, nós, estando passando o período da grande tribulação, não quer dizer que nós vamos sofrer a ira de Deus. O próprio texto lá em Apocalipse deixa claro que os seus serão selados. Quando o anjo vai lançar uma praga sobre o mundo, Deus diz: opa, pera, não faz nada ainda. Vai e sela os que são meus, os eleitos.
né, vai lá e sela eles, né, com um tipo de selo espiritual, para que nós não venhamos ser atingidos com as pragas espirituais que serão mandadas sobre o inimigo. Hoje a gente já vê isso de uma forma parcial. Porque se você contar o número de pessoas que são fiéis a Deus e que morrem, né, por peste, por pragas, por AIDS, por todas essas doenças aí, isso é um número mínimo e muito maior, muito menor do que o dos infiéis. Isso a mídia não propaga, o mundo não propaga. Eu garanto que tem menos cristão morrendo com câncer do que infiel. Cristão fiel. Aqueles que são selados por Deus. Então, de certa parte, nós cristãos já vivemos mais que os infiéis. Nós somos mais abençoados do que eles. E por isso que muitos têm ódio da gente, né, e se levantam contra o povo de Deus. Por quê? Pelo ódio que os nossos filhos têm saúde, a nossa família tem saúde, somos guardados por Deus. Né? E eles... muitas vezes acontecem muitas tragédias, coisas ruins na vida deles, porque se levantam contra Deus. E nesse período, isso vai ficar mais evidente ainda. Cumprindo-se então a profecia de Malaquias, que diz que nos últimos dias vereis a diferença entre o justo e o ímpio. E essa diferença vai ser notória, porque aqueles que servem a Deus não vão ser atingidos por pragas, né, como eles no tempo do período da grande tribulação vão ser atormentados por demônios. A Bíblia diz que vai abrir um poço, e esse poço é um lugar que dá no inferno. Isso não é literal, isso é espiritual. São demônios que serão libertados e que vão atormentar as pessoas com depressão, com coisa profunda. Isso, a Bíblia diz que Deus só não vai dar autoridade para esses demônios de matar as pessoas. Eles vão atribular, perturbar. Aí tu pensa, uma pessoa atribulada, perturbada, né, por esses espíritos malignos, e o cristão vizinho dele, tranquilo, debaixo da graça de Deus, vivendo a bênção de Deus. Vocês pensam que eles vão gostar? Vocês pensam que eles vão querer se converter? Eles vão ter ódio da gente. Da nossa... Porque hoje, né, por que o infiel tem ódio do cristão? Porque só o nosso jeito de viver e a nossa maneira de se comportar confronta o pecado que tem na vida deles. A Bíblia diz que eles estão em trevas e amam as trevas e não suportam a luz. A Bíblia diz que amaram mais as trevas do que a luz. E Jesus vai dizer que nós somos a luz deste mundo. E quando essa luz ilumina nas trevas deles, né, então eles têm ódio da gente. Porque o pecado deles aí então é confrontado. Porque como eles estão em trevas e eles não têm essa graça para obedecer a Deus que nós temos, né, porque isso aqui não é só um livro que traz um conjunto de regras de lei moral, não. Isso aqui é um livro mostrando o que Jesus fez por nós. Né? E como que Jesus então, ele dá graça para que aqueles que creem nele obedeçam a sua palavra. O infiel, se pegar os textos da Bíblia e tentar obedecer a palavra de forma voluntária, não vai conseguir obedecer como eu e você obedecemos. Porque nós temos algo que eles não têm, que é a graça de Deus. Muitas pessoas não entendem isso. Muitas igrejas estão pregando um sentido moral relativo a pessoas, né, tem que obedecer a Deus. Não, primeiro nós temos que crer em Deus. Porque a hora que nós cremos e somos selados pelo Espírito Santo, aí também somos moldados pelo Espírito Santo para obediência. A nova aliança diz isso, que Deus introduz a sua lei dentro do nosso coração através do Espírito Santo. Então a obediência a Deus é algo sobrenatural. Glória a Deus. Então que se o infiel for observar as leis e os mandamentos do Senhor e querer obedecer, ele não consegue. E por isso que eu fico muitas vezes abismado, como alguns que se dizem cristãos dizem assim, ó, mas isso aqui é muito difícil de obedecer. Opa, peraí, é difícil? Tem que ter conversão. Tem que aceitar Jesus de novo.
Porque aí que tipo de espírito está operando na nossa vida, se nós temos dificuldade de obedecer? É claro que tudo é um processo, mas o Espírito Santo já está trabalhando no nosso coração. Então, se veio dificuldade para a obediência agora, imagina nesse período da grande tribulação. Só aqueles que são selados pela unção do Espírito Santo e têm azeite de sobra, confiança em Deus, fidelidade, toda aquela preparação que nós estudamos na aula passada, que vai poder enfrentar esse período. E vai ter azeite de sobra para alcançar, né? Para alcançar a vinda do Senhor Jesus Cristo. E sabe o que mais vai motivar os fiéis? Porque quando vê esse período acontecendo, eles já sabem, daqui 2, 3 anos, daqui período curto, Jesus está vindo. É por isso que eu disse, não tem como marcar o dia e a hora, a data, porque para o mundo vai estar acontecendo a mesma coisa que acontece todo dia. Comendo, bebendo, casando, se dando-se em casamento. Não vai mudar nada para eles. Quando vir essas leis que vão aprovar e criminalizar o cristianismo, que vai ser perseguida a igreja, né, para nós que estamos agarrados, firmados em Jesus, nós sabemos o que está acontecendo. Mas o mundo não vai saber o que está acontecendo. É só tu perceber o nível de ignorância das pessoas em relação à Escritura Sagrada. O mundo está crescendo em ignorância. Nos Estados Unidos, tem locais nos Estados Unidos que se pergunta para uma criança como a minha filha ali, pergunta para ela quem é Jesus, ela não sabe. Ela sabe quem é o palhaço do McDonald's e não sabe quem é Jesus Cristo. E essa ignorância está crescendo cada vez mais. A Bíblia é refutada como um livro de história comum. Então essas coisas vão só se intensificar cada vez mais. As pessoas não querem, nem na própria igreja os crentes leem mais a Bíblia. Eu me lembro quando eu era novo, convertido, que os pregadores vinham pregar e que nós éramos incentivados. Às vezes o cristão sabia ler e o infiel não sabia. A minha falecida avó aprendeu a ler com a Bíblia. E quantos cristãos que aprenderam a ler com a Bíblia? Não sabiam ler, mas se converteram, o Espírito Santo começou a trabalhar. Não tem essa necessidade de ler a Bíblia. E aprenderam. Minha avó aprendeu depois de idosa, né? Depois de idade avançada. Ela se converteu de uma forma que ela tinha sede das coisas de Deus e deu um jeito de aprender. E aí eu sinto, quando eu olho para aquele tempo, quando eu era novo, quando eu era criança, e olho para o tempo de agora, eu sinto vergonha dos jovens que estão em escolas, que estão em faculdade e nunca leram a Bíblia, a Escritura. Leem tudo, leem gibi, leem revista de fofoca, filmes, leem qualquer porcaria, leem Freud, leem todas as filosofias, mas não leem a Bíblia Sagrada. Então, um tempo de ignorância espiritual. E para eles, então, o período da grande tribulação vai ser como qualquer outro. Eles não vão estar vendo os sinais. Então, o dia do Senhor para eles virá de surpresa. Agora, ali em Tessalonicenses capítulo 5, Paulo diz que nós já não estamos mais em trevas. Nós vamos estar identificando esses tempos e esses períodos. E está próximo. E quando a gente vê essas coisas acontecer, então pode ficar de braço aberto e dizer, Jesus está vindo aí. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Apostasia. Vamos ler ali na apostila. Essa apostasia será a intensificação e a culminação de uma rebelião que já começou. Pois o ministério da iniquidade já opera no mundo, como nós lemos ali no texto, né? O fato é de que o dia do Senhor será precedido pela apostasia. É um aumento na pressão no mundo, levando automaticamente ao ódio intenso de Deus e de aqueles que lhe obedecem. Então, a apostasia já diz
que é o abandono da fé. Se você ler lá em Timóteo capítulo 4, que diz que nos últimos dias muitos apostatarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Então, este período da apostasia vai ser o período que inicia a grande tribulação. Porque muitos vão abandonar a fé verdadeira, né, por movimentos, por falsos cristos, por falsos mestres. E nós já temos visto isso. E no período da grande tribulação, principalmente pelo culto ao anticristo, que será manifestado ao mundo. Então, nesse período, muitos abandonarão a fé para se curvar e se dobrar de quem? Diante de quem? Diante do anticristo. Porque ele vai ser pregado no mundo. Através de quem? Do falso profeta. E o falso profeta vai ter o poder de Satanás. Essa intensificação é marcada por uma terrível perseguição em todas as nações. Olha o que diz Mateus 24:10. Muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. Em seguida, por um aumento expressivo de falsas seitas, falsos profetas, que realizarão grandes milagres em nome do anticristo. Se você já vê que as pessoas elas vivem correndo atrás de sinais e milagres, então a gente vê que nesse período vai haver uma falsa religião que vai arrastar a multidão. Nós já vemos aí eu estava vendo esse dia no final de semana, esses programas de televisão evangélico que supostamente se dizem evangélicos na televisão, é uma imundícia. O que os caras ensinam ali é uma podridão pura, que não dá para ouvir, não dá para escutar. A gente que conhece a palavra, a gente que conhece a escritura, chega a dar uma indignação. Como que os caras fazem o comércio da fé, como os caras invertem os textos bíblicos para querer justificar as instruções de demônios, os sinais esquisitos que eles fazem. Então tudo isso já é um ministério da iniquidade que tem operado no mundo. E olha, a gente está aqui, está pregando a palavra, a gente vê um número muitas vezes reduzido de pessoas que está aqui para ouvir o texto da Sagrada Escritura. Mas se faz esse tipo de movimento, como esse tipo de movimento na televisão aí que é feito, de certas emissoras que eu não vou citar o nome, mas os irmãos já imaginam qual sejam, junta multidão de pessoas que querem ver cura, que querem ver milagre, que querem ver libertação, falsas libertações, porque quem liberta mesmo é Jesus Cristo pela palavra. Aí a gente vê que o ministério da iniquidade, tudo isso vai ser a operação dos últimos tempos para o período da grande tribulação. Nós vamos identificar, principalmente ali no livro de Apocalipse, no capítulo 4, ele mostra de forma simbólica 4 cavaleiros, que dão de forma resumida todos os acontecimentos que vão acontecendo nesse período da grande tribulação. Sendo o cavalo branco, eu já estudei sobre esse cavalo branco, a maioria dos intérpretes vão dizer que esse cavalo branco não é Jesus, mas sim que ele é o anticristo, e vai vir para enganar. Então ele vem de branco para vencer. Então a gente vai ver lá no livro de Daniel que Satanás, que o anticristo, ou seja, o anticristo, ele ganha autoridade para então vencer os santos. Quer dizer, no caso fisicamente, não espiritualmente. Nós vamos ser salvos pelo Senhor. Mas fisicamente ele tem autoridade para matar os santos na terra. Depois, João ele vai falar sobre um cavalo vermelho, que representa então as guerras, que vai ser o sangue derramado na terra. Lá em Mateus, Jesus já fala de guerras e de rumores de guerras. Isso não vai acabar no período da grande tribulação, pelo contrário, isso vai se intensificar. Por isso que eu digo que
Paulo diz: quando haver paz e segurança, quer dizer, dentro do governo do anticristo, dentro das alianças que ele fizer, dentro daquele governo, vai haver paz e segurança, né, para aqueles que estão com a besta. Mas em todo o resto do mundo, aqueles que não se unirem com o anticristo, com a besta, vão estar em constante guerra, né, até com o governo do anticristo e uns contra os outros. Né? Então vai haver um grande rebuliço, guerras nesses tempos, como nunca houve. Né? Agora, né, a gente está aqui tranquilo no Brasil, gozamos de paz e segurança. Mas não quer dizer que no mundo agora não está havendo guerra. Se a gente for lá para Israel, para o Irã, eles estão em guerra constante. Então, no período da grande tribulação, no mundo vai se intensificar esse período de guerra, de violência. Né? O cavalo preto, que fala da fome, né? Isso é própria consequência da guerra. E também de o anticristo, que neste período que ele está governando, né, com o seu poder, estará estabelecendo então a marca da besta. Então muitas pessoas que rejeitarem o anticristo, a besta, a marca dela, então não vão poder comer, comprar, então vai ter muita fome na terra. Por até esses que não receberam, não aceitaram. O cavalo amarelo simbolizando a morte, né, que acontecerá em decorrência dos flagelos, né, da fome, das guerras e da própria ira de Deus que vai estar acontecendo nesse período. Nós vamos chegar lá, que é a manifestação da ira de Deus. Nós seremos guardados, mas o mundo estará sofrendo sinais no céu, meteoro que cai na terra. Todos esses acontecimentos marcam a manifestação da ira de Deus. E no quinto selo, né, a visão dos mártires, daqueles que morreram no período da grande tribulação e pedindo para Deus, clamando para Deus por justiça. E eles recebem então uma nova veste, uma veste branca, e Deus pede para que eles então aguardem que o juízo está próximo. Louvado seja Deus. Referentes ao anticristo, nós já estudamos então ali no livro de Daniel muitas passagens que falam a respeito da pessoa do anticristo. Né? Então ele vem do meio de um governo humano. Né? O anticristo será um homem que virá no meio de alianças políticas. Lá em Daniel, no capítulo 7, no versículo 20 e 21, diz assim, ó: daquele chifre que tinha olhos e uma boca que falava com insolência e parecia mais robusto do que os seus companheiros, eu olhava e eis que esse chifre fazia guerra contra os santos e prevalecia contra eles. Então, a maior missão do anticristo será acabar com o cristianismo na terra. Essa é a missão principal do anticristo. É acabar com a missão, com o evangelismo, com igrejas, fechar portas de igreja. A missão dele é perseguir todo o resquício de cristianismo na terra. Através de ditadura, através de leis. Então, a igreja vai ser duramente perseguida pelo anticristo. Essa é a missão principal dele. Por isso que até o nome, né? Anticristo, né? Anti, contrário. Louvado seja Deus. Aquele chifre tinha olhos como de homem, né? Que simboliza inteligência, né? Muita inteligência. E a boca que fala insolentemente, levando as pessoas a ficar contra Deus. Então ele vai ser um grande sofista, ter uma boa oratória, enganar as pessoas pela conversa, né? Pelos discursos. Nós sabemos que a maioria das pessoas hoje são pegas por belos discursos, e que isso aí é uma ferramenta poderosa, né? Então se ensina hoje até um vendedor, né? Como
manipular as pessoas através do discurso, através das mensagens subliminares para fazer vender produtos. Então o diabo vai usar desse artifício como é que se fala a palavra? Influência. Persuasão. Vai usar esses métodos de persuasão para enganar as pessoas. Só não vai poder enganar os eleitos, porque Deus vai estar nos guardando. O próprio texto vai dizer, se pudesse, ele enganaria até os eleitos. Mas como nós estaremos selados e guardados por Deus, nós não vamos poder ser enganados. Então, nós não cairemos no engano como o mundo, não porque nós somos especiais, mas porque nós temos a graça de Deus e no nosso coração está a palavra do bondoso Deus. Nas epístolas paulinas, o que a epístola paulina fala a respeito do anticristo? Paulo usa a palavra grega anonias, ou seja, homem sem lei, para descrever o anticristo, explicando que a vinda de Jesus não se dará antes da manifestação dele. Paulo afirma que ele vai se opor a tudo que está relacionado a Deus, qualquer culto ou manifestação, mas o Senhor o destruirá com o sopro da sua boca. Então, o anticristo, ele vai marcar um período que ele vai se manifestar de tudo o que se chama Deus e culto. Nós já vimos isso, né? Na Rússia, que são proibidas igrejas. Nós já vemos isso no mundo, nos estados islâmicos, que não aceitam e até criminalizam o cristianismo, em alguns países da África, né? Então isso vai se intensificar. Hoje está acontecendo, mas é de forma parcial. Mas no período do anticristo, a Bíblia diz que será todas as nações. Todas as nações que estão influenciadas pelo governo do anticristo, então elas vão perseguir os cristãos. Vai proibir culto, porta aberta, todo tipo de manifestação. Então hoje que nós gozamos aqui no Brasil dessa liberdade religiosa que nós temos, o que nós temos que fazer, se puder abrir o máximo de culto possível, pregar em hora e fora de hora, como diz o apóstolo Paulo, porque já é os últimos dias. A gente ainda está gozando de liberdade em lugares que nem isso já tem, né? Na China, em outros países como a Coreia, que a Bíblia tem que entrar de forma contrabandeada, países islâmicos que os crentes têm que fazer culto às escuras, às escondidas. Muitas vezes nós, brasileiros, não damos valor. E a gente às vezes pensa que é só lá. Países como a Venezuela, a Bolívia, já estão perseguindo os cristãos. Então isso está se tornando algo tão comum e normal. E não vai demorar para chegar aqui. Pode ter certeza. A gente não espera não tem muita expectativa de melhora política e financeira. Só piorar. Só piorar. Mas graças a Deus que nós vamos, se a gente não gozar deste mundo aqui, a gente vai jubilar com o Senhor lá nos céus. Amém. É lá que é a verdadeira herança do crente. A gente vai reinar aqui com Cristo, né? E depois vamos herdar o paraíso, né? Aquele planeta que foi projetado especificamente para o salvo, que vai morar com o Senhor para sempre. Essa é a esperança do cristão. Essa é a nossa esperança. Glória a Deus. Amém. Nas epístolas de João afirma categoricamente que vem o anticristo. Olha só, 1 João, no capítulo 2, o versículo 18, ele diz assim, ó, filhinhos, já é a última hora, e ouviste que vem o anticristo. Então, o anticristo ainda não está no mundo, como muitos dizem. João diz que há muitos anticristos, quer dizer, muitas pessoas que agem influenciadas pelo mesmo espírito do diabo, mas o anticristo ainda, se
se ele não está no mundo ou se ele está, ele ainda não se manifestou. A manifestação do anticristo, né, a epifania do anticristo vai ser como Jesus. Jesus nasceu, cresceu, mas quando que foi manifesto o ministério de Jesus? Quando as pessoas foram ouvir a respeito de Jesus? Quando Jesus tinha 30 anos de idade. Então pode ser que o diabo, o homem do pecado, já nasceu no mundo, já está vivendo entre nós, mas o que o texto fala é sobre a sua manifestação. E como o diabo imita tudo que Deus faz, pode ser que esse anticristo se manifeste com 30 anos de idade também, como Jesus. Como o período de Jesus foi curto, de 3 anos do seu ministério, também a Bíblia fala que o tempo do anticristo será curto. No Apocalipse, o anticristo vem na figura simbólica da besta, que tem 7 cabeças e 10 chifres. Uma de suas cabeças está ferida, mas é curada. Seu poder, olha só, durará 42 meses. Como descrito em Daniel, a besta lutará contra os santos, matando-os. Novamente, o texto fala a mesma coisa que fala lá no livro de Daniel. As características de leopardo, urso e leão em Daniel foram compartilhadas entre os 3 primeiros impérios. Aqui elas se combinam em uma unidade terrível de poder e malícia. O leopardo significando crueldade e astúcia, o urso força, o leão ferocidade. O texto diz que o dragão Satanás deu a sua autoridade à besta, aparentemente como Deus deu autoridade ao seu filho Jesus. Olha só, então o diabo imita tudo o que Deus fez, né? Deus dá autoridade ao filho, Satanás também dá autoridade ao filho. Deus se manifesta numa trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. O anticristo se manifesta numa trindade, Satanás, o anticristo e o falso profeta. Olha só, tudo como foi com Jesus, né? Então aqui eles apresentam um tipo de trindade satânica nesses últimos dias, neste período da grande tribulação. E ele vai procurar estabelecer então um governo único. Já vemos várias alianças, como o Mercosul, como o comércio europeu, né, que já fazem alianças. Então essas 7 cabeças e 10 chifres, isso aqui fala sobre as alianças de comércio no mundo em que o anticristo vai dominar. O anticristo, ele vai sair dentre esses 10 chifres. Lembra lá no livro de Daniel que nós estudamos, né? Os 10 dedos, depois os 10 chifres, e aqui em Apocalipse agora repete novamente os 10 chifres, que são 10 reinos ou 10 nações que vão formar uma aliança, um comércio, e o anticristo vai sair dentro dessa aliança. Olha que coisa interessante, né? E vai tentar formar um governo único. Só que essa aliança vai ser tão poderosa que o anticristo vai tentar dominar o mundo inteiro. E depois nós temos outra figura, que é uma segunda besta, que não é revelada nos outros textos da Bíblia, só é revelada em Apocalipse. Essa segunda besta é chamada de falso profeta. O falso profeta do fim dos tempos é descrito no Apocalipse capítulo 3, do versículo 11 ao 15. Ele também é conhecido como a segunda besta. O falso profeta é o terceiro na trindade profana, juntamente com o anticristo e Satanás, o qual capacita os outros 2. Então, o falso profeta descrito aqui, né, pode ser um homem, ou alguns interpretam como uma falsa religião que virá sobre o mundo. Como o Espírito Santo que age no meio da igreja, esse falso espírito de profecia vai agir nos filhos da iniquidade. Especificadamente, o falso profeta, essa besta, não significa que seja especificadamente
isoladamente um homem como o anticristo, mas o espírito de falsa profecia que vai atuar numa nova religião que vai adorar a besta. E ali no versículo 14, irmãos, eu estou aqui resumindo bem a apostila, mas depois os irmãos estudam em casa. No versículo 14 diz que esse espírito de falsa profecia vai criar uma imagem, mas não é uma imagem de escultura qualquer, porque ele diz que ele vai dar poder para essa imagem para falar e se mexer como um homem. Então a gente hoje vê, antigamente vê isso, como que se dará isso, né? Será que uma pedra vai ganhar movimento, vai andar, Mas hoje, com toda a tecnologia que nós temos e com a inteligência artificial crescendo cada vez mais, eu estava vendo algo incrível na televisão esses dias sobre como a robótica tem evoluído no mundo. Então a imagem da besta provavelmente pode ser um robô, algo que foi programado, né, para propagar os ensinos do anticristo, e que os homens têm que se pôr diante desse androide, desse ciborgue. Não é que estou vendo muito filme não, mas isso é uma evidência, né? Pode ser possível. Eles estavam até falando que a máquina, será que pode dominar o homem? Eles estavam falando, nessa reportagem aí, ele estava falando sobre a inteligência da máquina e do homem. Aí o jogador de xadrez lá, que nunca foi vencido, ele perdeu para a máquina, para o computador. Então a gente vê que a tecnologia está avançando muito. Está avançando de forma incrível. Outra coisa que nos chama a atenção, principalmente o aumento da ciência e da tecnologia, é a marca da besta. E esse chip, é claro que hoje já tem alguns chips que são implantados no corpo humano, mas ainda não são a marca da besta. Por quê? Porque a Bíblia ela é clara em dizer que a marca da besta é uma aceitação voluntária do anticristo. Então, hoje pode até ser que esses chips não sejam a marca, mas são umas coisas que já estão preparando a mente e a consciência das pessoas para que quando surgir a marca da besta seja algo mais aceitável pela humanidade. Hoje, você vai ver vídeos de tempos passados em que falava-se alguma coisa sobre a lei do aborto, a lei do homossexualismo, falar para as pessoas, elas rejeitavam na hora. Não, isso aí não pode. Ou relacionamento sexual antes do casamento, as pessoas abominavam essas coisas. E a mídia vai lançando, e a mídia vai fazendo propaganda, vai fazendo apologia, até o momento que se torna mais acessível e suscetível ao ser humano. E hoje as pessoas já aceitam assim de forma voluntária. Louvado seja o nome do Senhor. Então, a marca da besta é uma coisa interessante que nos chama a atenção, é que o texto bíblico diz que é número de homem. Quem tiver inteligência que calcule. Por isso que alguns expositores da Bíblia não acreditam que vai ser algo implantado debaixo da pele, da carne, mas vai ser algo que seja visível, que dê para calcular. Então, o próprio autor do texto do livro da Revelação diz: quem tem inteligência, que calcule. Então é algo que nos chama a atenção. Talvez hoje a gente não entenda isso, mas quando acontecer todo esse período, então a gente vai ter uma compreensão. E fora todos esses acontecimentos, anticristo, falso profeta, perseguição aos cristãos, no mundo, durante o período da grande tribulação, vai ser a manifestação da ira de Deus contra um povo infiel. Que vai se manifestar rios que vão ser poluídos, meteoros que vão cair na terra, os corpos celestes como o sol, a lua, as estrelas serão abalados nesse tempo. Isso vai ser os sinais da grande tribulação, deste período que estará acontecendo. Mas as pessoas hoje tentam negar a palavra de Deus, hoje já tentam negar a palavra de Deus. Então elas vão negar a palavra de Deus dizendo que isso é
é algo comum, algo que está acontecendo na atmosfera, né, como o aquecimento global, eles nunca dizem que isso é uma manifestação da ira de Deus, mas que são eventos naturais, né, e explicáveis pela ciência. E isso tudo vai estar acontecendo nesse período. E a Bíblia diz que quanto mais essas coisas acontecem, mais o ódio das pessoas por Deus aumenta. Hoje, né, a gente vê que as pessoas, se acontecer alguma coisa de bom, as pessoas, eu sou bom, nossa, isso aconteceu na minha vida porque foi um mérito, foi algo que eu alcancei. Mas se aconteceu algo de ruim, por que, Deus? Tem que acontecer, não, é culpa tua. Quer dizer, se acontece algo de bom, é mérito da pessoa. Agora, se acontece algo de ruim, é culpa de Deus. Então, nesse período, durante o período da grande tribulação, vai ser a mesma coisa. As pessoas muitas pessoas vão estar atribuindo os acontecimentos a Deus. E a Bíblia diz que, em vez de se arrependerem dos seus pecados, eles vão ter cada vez mais ódio de Deus. Então a gente vê um período que as pessoas têm ainda a oportunidade de receber a Cristo, mas pelo contrário, vão amar mais as coisas deste mundo. E a gente já vê um aumento, né, das pessoas que se apegam mais à vida aqui do que com Deus, que amam mais a vida aqui do que com Deus, que não temem, né, em vez de temer aquele que pode lançar a alma e o corpo no inferno, antes eles temem o que matam a carne. Mas nós somos crentes fiéis, que tememos o quê? Não aquele que pode matar esse corpo, porque esse corpo não é nada. Mas a gente teme antes aquele que pode mandar a alma e o corpo para o inferno. Aleluia. Louvado seja Deus. Aleluia. Né? Então, é um prosseguimento, né, de 7 trombetas e 7 taças que lançarão então a ira de Deus no período da grande tribulação. Então, no final do período da tribulação, o que acontecerá? Então, no final da grande tribulação, acontecerá a manifestação de Jesus. Mas isso é o irmão Valdemar que vai estar tratando na semana que vem, que será a manifestação de Cristo e o arrebatamento da igreja. E vai ser um dia glorioso para o cristão. Louvado seja Deus. Vamos à conclusão. O cristão precisa viver em santidade para suportar esse período terrível que virá sobre o mundo. Para permanecer firme e saber que estará sendo guardado em todo esse tempo de tribulação, e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Vamos orar neste momento, então. Louvado seja Deus. Pastor, quer orar? Pode despedir? Seja uma perto, fique à vontade. Amém. Então vamos orar neste momento. Senhor Deus e Pai, Deus Todo-Poderoso, obrigado por a palavra desta noite, Senhor, por este esclarecimento, por esta iluminação. Que nós possamos cada vez mais se firmar na Tua palavra. Aleluia. Senhor, e buscar as coisas que são de cima, que são do céu, Pai. Glória a Não Deus. só para um momento aqui na terra, Senhor, mas que nós tenhamos a nossa fé em reserva, Senhor, meu Deus e meu Pai, como aquelas virgens prudentes que tinham óleo, Senhor, meu Deus e meu Pai, em reserva, meu Deus e meu Pai, porque virá um período, Senhor, meu Deus, de perseguição, Senhor, de angústia, Senhor, para este mundo, Senhor, mas que o Senhor nos guarde, nos livre do mal, Senhor, confirme a Tua vitória, em nome de Jesus. Amém. E amém. Deus nos abençoe. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos vocês. Amém.